Desde cedo, fomos ensinados a associar progresso à companhia, como se caminhar exigisse mãos dadas. No entanto, a história revela que os grandes movimentos interiores sempre aconteceram em isolamento. Quando ninguém observa, o homem se vê obrigado a encarar quem realmente é. Não há máscaras úteis na solidão. Ela expõe fraquezas, mas também revela forças que jamais surgiriam sob a aprovação constante dos outros. Seguir em frente sozinho exige uma coragem que não se exibe. É um gesto silencioso, quase invisível. Não há discursos, não há promessas públicas, apenas continuidade. O erro comum é esperar motivação externa para avançar. Mas quem depende de estímulos alheios se torna refém deles. A maturidade começa quando se compreende que a disciplina sustenta o movimento muito depois que a motivação desaparece. A solidão não testa apenas a mente, mas o caráter. Ela remove distrações e obriga o indivíduo a conviver com seus próprios pensamentos. Muitos recuam nesse ponto, porque percebem que evitar o silêncio era uma forma de evitar a si mesmos. Seguir adiante, mesmo assim, significa aceitar essa convivência desconfortável e transformá-la em instrumento de clareza, não em fonte de paralisia. Há um poder discreto em não ser acompanhado. Quando ninguém caminha ao lado, cada passo se torna responsabilidade exclusiva. Não há a quem culpar. Não há em quem se apoiar. Essa ausência constrói precisão. Maquiavel compreendia que o governante mais perigoso é aquele que não depende de validação constante, pois suas decisões nascem da análise, não do medo de perder apoio. O homem que aprende a seguir só desenvolve um senso raro de direção. Ele não se move por comparação, nem por urgência social. Avança porque decidiu avançar. Esse tipo de progresso não impressiona no início, mas se acumula com o tempo. Enquanto outros oscilam conforme o ambiente, ele mantém o curso. A constância silenciosa supera a pressa ruidosa em quase todos os destinos duradouros. A solidão também ensina economia emocional. Sem plateia, emoções deixam de ser performáticas. O sofrimento não precisa ser anunciado e a vitória não exige testemunhas. Esse recolhimento fortalece a mente. Ao invés de dispersar energia, explicando-se ao mundo, o indivíduo aprende a investi-la na própria construção. O avanço se torna interno antes de ser visível e, por isso, mais sólido. Muitos confundem estar sozinho com estar enfraquecido. Na verdade, a dependência constante é que fragiliza. Quem precisa sempre de alguém ao lado, raramente suporta decisões impopulares. Seguir em frente só é um treino para a autonomia plena. É nesse estágio que se aprende a sustentar escolhas, mesmo quando elas não geram conforto imediato nem reconhecimento externo. A maturidade não elimina o desconforto da solidão, mas ensina a usá-lo. O silêncio passa a ser um conselheiro, não um inimigo. Pensamentos ganham ordem, prioridades se ajustam. O homem que atravessa esse processo deixa de reagir impulsivamente. Ele passa a agir com cálculo, tempo e intenção. Essa transformação raramente é percebida de fora, mas altera tudo por dentro. Seguir em frente sozinho não é um estado permanente, mas uma fase necessária. É o momento em que o indivíduo se reconstrói sem interferências. Quando retorna ao convívio, já não busca preenchimento, mas troca. Maquiavel sabia que quem domina a própria solidão jamais se submete por medo de perdê-la. Esse é o tipo de força que não se impõe, apenas se mantém. Em algum ponto, quem segue sozinho percebe que a solidão não grita, mas insiste. Ela não exige decisões imediatas, apenas constância. É nesse intervalo silencioso que muitos desistem, não por incapacidade, mas por impaciência. Querem respostas rápidas para dilemas profundos. Contudo, avançar só requer aceitar que certas verdades se revelam lentamente, como pedra sendo moldada pelo tempo. A ausência de companhia expõe um risco oculto, o diálogo interno desordenado.
Sem disciplina, a mente vagueia e cria inimigos imaginários. O homem que deseja seguir em frente precisa aprender a governar esse espaço interno. Pensamentos não devem comandar ações, devem ser examinados. Quem não controla o próprio juízo acaba servindo aos impulsos mais instáveis. Há dias em que a solidão pesa mais do que deveria. Nesses momentos, o erro comum é buscar alívio imediato em distrações vazias. Mas todo alívio que anestesia também enfraquece. Seguir adiante exige suportar certos desconfortos sem fugir deles. O que hoje parece peso, amanhã se transforma em resistência. O caráter se constrói não no conforto, mas na permanência consciente. O homem que avança só aprende a diferenciar necessidade de desejo. Sem influências constantes, escolhas tornam-se mais nítidas. Ele passa a perceber quantas decisões antes eram tomadas apenas para pertencer. A solidão, nesse sentido, atua como filtro. Remove excessos, corta dependências e revela o essencial. Avançar exige eliminar o que distrai. Seguir em frente sozinho também redefine a relação com o tempo. Não há pressa social, nem comparações externas. O ritmo se ajusta à própria capacidade. Isso não significa lentidão, mas coerência. Muitos correm para destinos que não escolheram. O solitário consciente caminha firme para onde decidiu ir. A constância, quando alinhada ao propósito, vence a velocidade desordenada. Existe uma falsa crença de que o apoio constante fortalece. Em excesso, ele amolece. O homem que nunca enfrenta o silêncio não desenvolve firmeza interna. Ao seguir só, aprende-se a sustentar decisões mesmo quando ninguém as confirma. Essa autonomia não isola, prepara. Quem depende demais de alianças frágeis perde autoridade no primeiro conflito sério. A solidão bem administrada ensina autocontrole emocional. Sem plateia, reações perdem exagero. O indivíduo deixa de dramatizar quedas e supervalorizar conquistas. Tudo se torna mais sóbrio, mais estável. Essa estabilidade não é frieza, mas lucidez. Avançar só exige reduzir ruídos internos, para que cada ação seja fruto de intenção clara. Com o tempo, a solidão deixa de ser ausência e passa a ser espaço. Espaço para observar padrões, corrigir rotas e amadurecer decisões. O homem percebe que não está isolado do mundo, mas temporariamente afastado para se reorganizar. Esse afastamento consciente fortalece a visão estratégica e evita reações tardias. Seguir em frente sozinho não significa rejeitar vínculos futuros. Significa escolher melhor. Após atravessar esse período, o indivíduo não busca mais preenchimento emocional, mas compatibilidade de valores. Relações deixam de ser muletas e passam a ser alianças. Quem domina a própria solidão nunca aceita menos do que respeito mútuo. Ao final desse percurso, algo se consolida silenciosamente, confiança interna. Não aquela que se anuncia, mas a que se percebe na postura, nas decisões e na calma diante da incerteza. Avançar sozinho transforma o homem em referência para si mesmo. Quando isso acontece, a presença dos outros deixa de ser necessidade e se torna escolha consciente. Depois de um longo período seguindo sozinho, surge uma tentação perigosa: acreditar que já não é preciso aprender. A autossuficiência mal compreendida se transforma em rigidez. O homem sábio entende que avançar só não é fechar-se, mas fortalecer-se para ouvir sem se perder. A solidão ensina firmeza, não arrogância. Confundir independência com isolamento é o primeiro passo para regredir em silêncio. A verdadeira prova da solidão não está nos dias vazios, mas nos momentos de decisão. Quando surge o atalho fácil, ninguém está presente para julgar. É nesse instante que o caráter se revela. Seguir em frente exige escolher o caminho mais coerente, não o mais confortável. Decisões tomadas no silêncio moldam destinos com mais força do que promessas feitas em público.
Com o tempo, o homem percebe que nem toda ausência é perda. Muitas vezes é libertação. Pessoas que antes ocupavam espaço mental deixam de influenciar escolhas. A clareza retorna. Avançar sozinho reorganiza prioridades e redefine limites. O indivíduo passa a proteger o próprio tempo, não por egoísmo, mas por consciência de valor. O que consome energia sem retorno deixa de ter lugar. Existe um ponto em que a solidão deixa de ser desafio e se torna base. O homem já não se pergunta se consegue seguir em frente sozinho. Ele simplesmente segue. Esse estado não é euforia, mas estabilidade. Emoções não comandam decisões, apenas informam. A maturidade se manifesta quando a calma permanece mesmo diante da incerteza. Seguir sozinho também redefine o fracasso. Sem plateia, o erro perde o peso da humilhação e ganha valor instrutivo. Cada queda se transforma em ajuste de rota, não em sentença. Esse olhar sóbrio impede desistências precipitadas. O homem aprende a corrigir sem se destruir. A solidão, quando bem utilizada, ensina a errar com dignidade e a continuar com inteligência. Ao longo desse caminho, a necessidade de aprovação externa se dissolve lentamente. O homem já não busca reconhecimento imediato, pois compreende que consistência supera aplauso. Esse desapego não o torna indiferente, mas seletivo. Ele passa a ouvir menos opiniões e a avaliar mais consequências. Seguir em frente sozinho educa o julgamento e fortalece decisões impopulares. Há uma transformação silenciosa que poucos percebem. O medo da solidão desaparece. Não porque o homem se torna insensível, mas porque entende que pode sobreviver a ela. Esse conhecimento muda tudo. A dependência emocional perde força. Relações deixam de ser refúgio e passam a ser encontro. Avançar sozinho cura a ansiedade de estar sempre acompanhado. Nesse estágio, o homem começa a atrair respeito sem solicitá-lo. Sua postura muda, suas palavras se tornam mais econômicas, suas decisões mais firmes. Não há necessidade de explicar excessivamente. A segurança interna comunica mais do que discursos longos. A autoridade real não se impõe, ela se manifesta quando a presença é estável e a ausência não fragiliza. Seguir em frente sozinho prepara o indivíduo para liderar a própria vida. Ele deixa de reagir ao ambiente e passa a antecipá-lo. Essa visão estratégica nasce do tempo passado em observação silenciosa. Quem nunca ficou só o suficiente raramente enxerga além do imediato. A solidão amadurecida amplia o horizonte e reduz decisões impulsivas. Ao alcançar esse ponto, o homem compreende que a solidão foi um meio, não o destino. Ela serviu para reconstruir fundamentos internos sólidos. Agora, qualquer caminho escolhido será sustentado por convicção, não por necessidade. Avançar deixou de ser fuga e se tornou expressão de identidade. A caminhada continua, mas já não há medo de estar só. Depois de atravessar a solidão, o homem percebe algo decisivo. Não se tornou mais duro, tornou-se mais seletivo. Já não reage a tudo, não se explica a todos, não se entrega ao que é raso. Essa economia de energia é sinal de maturidade. Avançar sozinho ensinou a distinguir o que merece presença do que apenas consome atenção. Há um instante silencioso em que o medo de estar só deixa de governar decisões. Quando isso acontece, escolhas passam a nascer da convicção, não da carência. Esse é um divisor invisível. O homem que cruza essa linha não aceita relações frágeis, nem caminhos incoerentes. Ele entende que perder-se para não ficar só é autodestruição lenta. A solidão revela sua função final ao reorganizar a hierarquia interna. Emoções deixam de ocupar o centro, impulsos perdem autoridade e a razão assume o comando. Não se trata de frieza, mas de equilíbrio. Quem governa a si mesmo não precisa impor domínio externo.
A ordem interior se reflete naturalmente na postura diante do mundo. Seguir em frente sozinho não elimina a dor, mas redefine sua utilidade. O sofrimento deixa de ser obstáculo e passa a ser informação. Cada desconforto indica algo a ajustar, não algo a evitar. Essa leitura madura impede fugas inúteis. A resistência verdadeira não é a ausência de dor, mas a capacidade de atravessá-la sem se perder. Nesse estágio, o silêncio já não incomoda. Ele acolhe. Pensamentos se organizam. Decisões amadurecem antes de serem executadas. O indivíduo passa a agir menos por urgência e mais por clareza. Avançar deixa de ser reação ao mundo e se torna expressão de identidade. Quem chega aqui não sente necessidade de provar nada. A solidão ensinou limites. O homem agora reconhece quando algo ultrapassa o aceitável e se afasta sem culpa. Não há explosões, nem justificativas longas. Apenas retirada consciente. Essa sobriedade é sinal de força psicológica. Quem depende de confronto constante ainda busca validação. Quem aprendeu a seguir sozinho escolhe paz estratégica. Ao olhar para trás, ele percebe que não perdeu pessoas, perdeu ilusões. Muitas companhias existiam apenas para preencher vazios temporários. A solidão revelou isso com precisão. Avançar sozinho foi o preço pago pela lucidez. Essa lucidez agora orienta escolhas futuras e impede recaídas em padrões que antes pareciam inevitáveis. O verdadeiro avanço ocorre quando o homem já não teme recomeçar. Ele sabe que pode reconstruir porque já o fez em silêncio. Essa confiança interna não se anuncia, mas sustenta decisões difíceis. A estabilidade não nasce da ausência de crises, mas da capacidade de reorganizar-se rapidamente quando elas surgem. Seguir em frente, mesmo estando sozinho, não é um destino final, mas uma preparação. Após esse percurso, o homem está pronto para caminhar com outros sem se perder. Relações deixam de ser abrigo e passam a ser parceria. A solidão cumpriu seu papel. Formou alguém inteiro, não alguém dependente. Se esta reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários em que fase da sua caminhada você está agora. Sua experiência pode ajudar outros que ainda atravessam o silêncio. Curta este conteúdo, siga o canal e ative o sininho de notificação. Aqui, seguimos em frente com lucidez, constância e consciência.